É isso aí, vamos lá, mais uma gravação de um audiocast aqui no canal. Sejam muito bem-vindos, o meu nome é Rodrigo e hoje nós vamos falar da incompetência do call center ou do telemarketing. Esse é um assunto que gera polêmica dentro do call center, né, para quem trabalha nessa área, porque nós temos o lado saúde versus o lado ganho de dinheiro para a empresa. E aí, o que nós vamos discutir aqui é se dá para ter um meio termo entre esses dois. Mas para quem trabalha dentro desses locais é que sabe o quanto você sofre trabalhando em um call center. Quem já trabalhou em telemarketing, call center, sabe muito bem do que eu estou falando. E assim, não pode ser muito diferente de outras empresas que trabalham, por exemplo, em ramo de logística, ou para quem trabalha em um supermercado, ou quem trabalha em qualquer outro tipo de emprego que é considerado subemprego. O subemprego é definido como aqueles empregos que não necessariamente precisam de qualificação para exercê-los. O que eu discordo também dessa análise, porque se você vai carregar, por exemplo, fazer um esforço físico de carregar uma caixa ou fazer entregas ou alguma coisa assim, pode até ser, mas, por exemplo, dentro do call center, eu não consigo imaginar que você não tenha a habilidade de saber lidar com pessoas e também ter uma certa competência naquilo que você faz. Obviamente, varia entre pessoas que têm experiência e não têm experiência, que podem ser escolhidas para trabalhar nesse ramo. Não necessariamente quem tem experiência vai ser sempre melhor. Então, essas empresas de call center, a maioria delas contratam pessoas sem experiência e aí lá dentro fazem um treinamento. Isso é uma coisa muito boa, porém, os treinamentos são, para não dizer coisa pior, ridículos, né? São pessoas que estão ali seguindo ordens. Às vezes você tem um treinador que é até legal, mas eles estão seguindo ordens de uma gestão que não tem muita ideia do que está fazendo, que não sabe trabalhar com inovação, não sabe trabalhar com pessoas e não sabe acompanhar, né, o mercado de trabalho e ver como é que ele funciona. E também o mercado de consumo em geral, como que está a questão da opinião do cliente, o que, que ele acha, e trabalhar também com negociação dentro das empresas contratantes. Porque, para quem não sabe, o telemarketing é uma empresa terceirizada. Ou seja, se você acha que você está falando com o seu banco, ou com sua loja, ou com qualquer outra empresa que você comprou um produto ou um serviço, você dificilmente está falando com a própria empresa. Você está falando com uma outra empresa que foi contratada para poder atender você. Então, esse atendimento 0800, ou atendimento que você faz aí por chat, ou atendimento por e-mail, ou qualquer tipo de atendimento ao cliente é feito por empresas terceirizadas que a gente chama de empresas de telemarketing. Então, esse serviço é terceirizado e você não está falando diretamente. Por isso também que as coisas demoram muito, né? Quando você precisa de um serviço, você entra lá em contato com eles e aí você tem que esperar dias para resolver um problema. Por quê? Normalmente quem te atendeu foi uma empresa terceirizada que tem que passar demanda para outros locais de outras empresas, talvez terceirizadas também, até chegar lá na empresa contratante, enfim, é um processo, é uma burocracia muito grande. E se tiver um problema que não estiver dentro da demanda usual deles, vai demorar mais ainda porque precisa da permissão daquela primeira empresa e é todo um processo chato e burocrático. Bom, dentro disso aí, as empresas de telemarketing deveriam ser as empresas especializadas no atendimento, assim o são teoricamente, mas a gente vê que essas pessoas são pessoas, na maioria das vezes, sem experiência, sem técnica e sem noção de como que funciona o mercado. São pessoas que são mais fazedoras de tarefas do que pessoas que pensam com a própria cabeça. Até porque no mundo do telemarketing, quando se contrata sem experiência, não é questão de querer ensinar, e sim para pagar menos, né? Quanto menor o salário, melhor para a empresa. Por quê? Porque ela precisa contratar muitas pessoas. Então, isso é uma lógica de mercado que eu acho que a maioria das pessoas conhecem e isso não vai mudar tão cedo. Qual que é a diferença aí? É você tentar mediar
ou melhorar essa relação entre você ter que contratar funcionários e ter que atender bem o cliente para poder você conseguir ganhar dinheiro dentro dessa empresa. Então, o que é feito dentro dessas empresas? Por o lado da alta gestão, tentar economizar o máximo possível e usar aquela famosa frase fazer mais com menos. E, por outro lado, o lado dos funcionários é tentar ganhar mais fazendo menos, que é exatamente ao contrário. Então, quando você vê na história do trabalho, na época da Revolução Industrial, sempre houve, por parte das empresas, aquela simples pergunta de como produzir mais e ganhar mais, porque eles precisavam vender. Então você tem essa ideia de que eu preciso produzir mais e gastar menos. Então você tem uma ideia de que na relação de trabalho, o capital, o dinheiro, quem tem o dinheiro e quem investe o dinheiro no negócio é muito mais importante do que quem entra com a mão de obra, ou seja, com o serviço braçal, ou com serviço de atendimento, ou qualquer outro tipo de serviço. Quando as coisas viram globais e entra a internet e aí você tem acesso à informação e agora você tem as informações mais rápidas e você tem a competição no mercado, acontece essa questão do empoderamento do funcionário. E aí surge então a gestão de pessoas. O que antes era chamado de DP, Departamento de Pessoal, hoje virou gestão de pessoas, virou RH, recursos humanos. E existe toda essa frase, praticamente essa cantiga dita entre temos que tratar bem os colaboradores, surgiu a questão de a empresa é uma família, aqui vocês são bem tratados, aqui as empresas participam de prêmios, melhores empresas para se trabalhar e tudo isso. Tudo isso é um contexto para vocês entenderem que nada disso acontece dentro de um telemarketing, por exemplo, ou de outras empresas, né, que é a questão de tratar bem o funcionário. Sempre se ouve a questão antiga de que o poder, o dinheiro é mais importante do que a mão de obra. E a gente sabe que mão de obra é simplesmente fazer tarefa, ela realmente não é tão importante. Mas quando você tem os mentes de obra, ou pessoas que pensam, ou pessoas que fazem as coisas acontecerem, você tem que agora o capital humano ele vale tanto quanto o dinheiro que é investido. Por exemplo, as empresas do Vale do Silício, que são aquelas empresas que trabalham com informação, essas empresas têm aí o seu equilíbrio entre quem investe o dinheiro e quem trabalha lá, porque não é simplesmente fazer um produto e soltar ele no mercado. Agora você tem pessoas que pensam e pessoas que, quando a empresa encerra o seu expediente do dia e os funcionários vão embora para casa, a empresa não vale nada, porque o valor da empresa está nas ideias que os funcionários trazem lá para dentro da empresa. E o telemarketing trabalha com atendimento ao cliente. Então, assim, é uma empresa totalmente voltada para ideias. Só que o problema, principalmente no Brasil, é que as pessoas não têm a devida educação, não têm o devido preparo, não têm o devido experiência ou vontade de aprender às vezes, porque também não existe vontade das empresas de ensinar e não existem por parte das empresas fazer o que se chamava aí alguns anos atrás de universidade corporativa, onde você coloca pessoas para poderem serem treinadas para poder assumir cargos de gestão. Só que nesse caso você tem dentro do telemarketing vários operadores, que é os atendentes, como os atendentes são chamados, e aí você tem esses mesmos operadores recebem um treinamento mais ou menos, né, um treinamento básico é mostrar slide e mais nada. Os operadores não conhecem as operações parceiras que vão trabalhar, porque você trabalha determinada operação, mas você, por exemplo, você entra no SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, para atender uma reclamação. Só que você precisa, às vezes, transferir para um setor de vendas, você precisa, às vezes, transferir para um setor de back-office, que é o pessoal que analisa as demandas que você abre lá. Se acontecer um problema, você dá um prazo para o cliente para resolver, essa demanda vai para uma área de back-office, que eles chamam.
Os operadores do atendimento não conhecem essas pessoas, não conhecem o pessoal da retenção, que é aquele pessoal que é encarregado de fazer o cancelamento e antes ficar lá colocando promoções para que o cliente não cancele. Ou seja, não existe uma interação entre essas áreas, é simplesmente cada um por si. Então, muitas vezes as pessoas não sabem qual o horário que essas outras pessoas trabalham, o que elas fazem lá, quais são os acessos que elas têm lá, e acaba ficando uma falta de comunicação que atrapalha todo mundo. Se um não sabe o que o outro está fazendo, não consegue tomar as decisões para orientar o cliente da melhor forma possível. Então, esse é um dos problemas que acontece no call center, a falta de comunicação. E aí a gente começa a refletir o seguinte: por que existe então essa falta de comunicação? Por que as empresas no treinamento não colocam essas pessoas para conhecer esses outros departamentos? Porque as pessoas envolvidas na gestão desse treinamento normalmente também não sabem, não têm esse conhecimento e não têm essa crença de que isso pode dar certo, de que isso possa melhorar o atendimento em si. Então, muitas vezes é por causa disso, e aí começa outros conflitos. Se as pessoas que estão na gestão não têm um determinado conhecimento necessário para fazer uma inovação, para orientar melhor os operadores, essas pessoas também não têm a condição necessária de fazer uma gestão. O que se chama de gestão no nível de supervisão, coordenação e gerência, o que deveria ser uma gestão de pessoas, na verdade, é uma gestão de planilhas, é uma gestão de relatórios. Dentro do call center, a maioria das empresas tem uma média de fazer relatórios e entregar para o cliente contratante, que é aquela empresa que contratou os serviços do telemarketing, em média entre 1 a 2 horas. Ou seja, supervisores, coordenadores e gerentes têm que ficar fazendo planilhas e relatórios e ficar reportando o que está acontecendo na operação, em média a cada 1 ou 2 horas. Então, isso, ou seja, faz com que o trabalho de todos esses gestores, entre aspas, acaba sendo fazer planilhas, fazer relatórios. Como isso já toma praticamente 90% do tempo, o resto é ter que tentar liderar os colaboradores, e isso não existe dentro da empresa de telemarketing, e também fazer os supervisores, no caso, fazer ajustes de folhas de ponto e essas coisas para o funcionário, coisa que o RH deveria fazer, mas acaba ficando como responsabilidade do próprio supervisor direto. Fora isso, temos outras coisas. Tanto os supervisores como coordenadores e gerentes também não têm a competência, não sabem falar direito, não visitam a operação, só ficam enfurnados nos relatórios. E existe também, tanto em gestores quanto em funcionários, o famoso medo de perder o emprego. Então, enquanto as pessoas tiverem esse medo de perderem o emprego, fica cada vez mais difícil você querer fazer uma inovação dentro da empresa. Então, esse é um conjunto de fatores que faz a empresa ser competente. E isso daqui é só a primeira parte desse audiocast em que estou falando da incompetência do telemarketing. Eu precisei fazer aqui um resumo, um breve histórico de onde vêm essas ideias e por que algumas empresas são assim, e falar um pouquinho dos princípios que estão dentro dessas áreas do call center. Então, no próximo audiocast, eu vou falar um pouco mais do que acontece e coisas que afetam a saúde desses colaboradores e tentar mediar isso para poder achar uma solução possível para esse problema. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Esse é o conteúdo de hoje, para que também não fique tão extenso, né? Então, é isso aí. Nos vemos então no próximo audiocast.